Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, confortastes os corações, os teus ouvidos estarão abertos para ele. Amém. Amém. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Quero aqui cumprimentar a todos que se fazem presente no dia de hoje, a você que nos acompanha pelas redes sociais aí do nosso município, tanto da área urbana quanto da área rural, que nos acompanha. Quero cumprimentar os colegas vereadores e vereadoras dessa casa e os funcionários. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da resolução 1133 de 18/8/2022. Resolução número 1133 de 18/8/2022. Convoca vereador. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Canoinhas, nos termos do regimento interno, promulga o seguinte: resolução. Artigo 1º. Fica convocado a partir de 18 de abril de 2022 o suplente vereador José Carlos Pangrates para assumir a vaga devido à desistência do suplente de vereador Fabiano Freitas, nos termos do parágrafo único do artigo 2º da resolução número 1128 de 8/4/2022. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Canoinhas, 18 de agosto de 2022. Vereador Gilmar Martins, presidente. Vereador Professor Osmar, primeiro secretário. Nesse momento, convido o senhor José Carlos Pangrates, Neno Pangrates, suplente de vereador, a fazer o juramento, assinar o termo de posse. Boa noite a todos. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a Lei Orgânica do nosso município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso de nossa terra e bem-estar do nosso povo. Está empossado como vereador Neno Pangrates e convido o mesmo a ocupar seu lugar no plenário. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, pessoas que nos assistem, especialmente o nosso amigo Wellington, ex-prefeito de Mafra, ex-presidente Badeschi, que nos honra com a sua presença, o senhor Gentil, a família do nosso colega agora, Neno Pangrates, a Carminha e a Suelen, e todos os demais que se fazem presente aqui nesse dia, e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Expediente do dia 22/8/2022. Ofício número 227/2022 do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 103/2022 autoriza o uso de bem público e da outras providências.
Ofício número 35/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei 94/2022, que deu origem à lei 6.753, de 18 de 8 de 2022. Ofício número 36/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei 98/2022, que deu origem à lei número 6.754, de 18 de 8 de 2022. Ofício número 37/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 99/2022, que deu origem à lei número 6.755, de 18 de 8 de 2022. Ofício número 38/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 100/2022, que deu origem à lei número 6.756, de 18 de 8 de 2022. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de lei número 22/2022, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 4.227, de 27 de setembro de 2007. Projeto de lei número 69/2022, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e dá outras providências. Projeto de lei número 70/2022, que acrescenta os incisos artigo 1º e inciso do artigo 2º ao 3º da lei número 6.320, de 19 de 12 de 2018. Projeto de lei número 71/2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e dá outras providências. Projeto de lei número 95/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto de lei número 96/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Indicações. Indicação número 175/2022, que autoriza, de autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Júlia Maciel e do Edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção com colocação de material na rua Henrique Zugman. Indicação número 176/2022, de autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, que solicita o senhor William Godoy, prefeito em exercício, o senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, melhorias com tapa-buraco e reperfilamento na rua Machado Deodoro, em especial do trevo, que dá acesso à BR 280 até o Gelo Cubas. Indicação número 177/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, o senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias com patrulha e colocação de material na estrada geral de Entre Rios, passando pela família Artner, saindo do sítio Santa Bárbara. Era o que continha, senhor presidente. Solicito, senhor primeiro secretário, informar se tem vereador inscrito para fazer uso de matérias lidas no expediente. Somente o vereador Marcos Homer. Senhor presidente, lhe cumprimento em seu nome e os demais colegas, mídia que nos assiste, nos filma e nos acompanha, público que nos assiste aqui, em nome do ex-prefeito Wellington. Certo? Esse trecho ali da Marechal Deodoro, realmente ele está no estado bem periculoso, principalmente na entrada ali no trevo,
porque é onde os carros estão fazendo a curva e tem muitos buracos aonde está a curva. Então, o perigo ali é muito grande, né? Então, eu sei que essa é uma obra de alguns anos atrás e que realmente, quando ela foi feita, ela devia ter sido fiscalizada e aferida de uma maneira melhor. Porém, resta a nós agora pedir que seja feito o reperfilamento de alguns trechos que vai ter que reperfilar totalmente. O trevo de acesso é um deles, porque os buracos estão enormes mesmo ali. E como começou, quando a garagem começou a ter um trânsito um pouquinho maior de caminhões ali, geralmente os caminhões não entram ali naquela rua, mas quando começou a ter esse trânsito um pouquinho maior ali, esses buracos que eram pequenos, eles começaram a aumentar. E agora os moradores que se utilizam desse trajeto todos os dias estão sofrendo frequentes prejuízos ali. E seria importante que, já que agora foi adquirida essa massa asfáltica pelo município, que seja priorizado essas partes que são guias coletoras do nosso município. Seria isso. Ninguém mais inscrito, senhor presidente. Quero aqui aproveitar o momento em que o Luiz faz presente, né? E falar sobre um pouco das algumas indicações, mas aqui a gente apresenta as indicações, mas a gente tem o contato com a secretaria e quero pedir diretamente para o senhor levar o conhecimento do secretário e também dos diretores que estão lá na Secretaria de Obras, compreendendo também as dificuldades e o clima do tempo, mas nós precisamos que a Secretaria tome providência quanto à estrada geral do Alto do Frigorífico. Aqui eu digo Alto do Frigorífico, ali se vocês colocarem uma máquina para patrulhar e não tiver um caminhão já próximo para molhar, acho que não vai dar certo, né? É um problema ali, mas a esperança nossa é que logo já saia a licitação ali, a licitação de pavimentação. Mas enfim, ali da bifurcação, sentido tanto as localidades Sereia, né, quanto a Fartura, Cerrito, Paciência dos Neves, né, há uma necessidade, porque sim, foi feito um trabalho ótimo, só que com as questões da chuva, onde não é abaulado a rua, ele se transforma numa buraqueira que não é fácil. O cascalho, ele tem suas qualidades, mas tem esses problemas. Então tá crítico mesmo a situação, não de encalhamento, entendeu? Mas é de tanto buraco que ocorreu devido a esses dias que choveu, há necessidade de urgência. A parte do Cerrito em diante, colocar uma patrola para fazer o nivelamento da rua e sentir a Paciência dos Neves, o qual ainda não houve um tempo. Sabemos que deu problema na máquina, mas que a máquina comece aqui no Cerrito e siga em frente, passando pela Fartura e Paciência dos Neves. Gostaria que o senhor levasse esse conhecimento até a Secretaria de Obras lá, na pessoa também do Roberto, que faz esse atendimento, e que, se for possível, para concluir o trabalho feito ali na encruzilhada, ali próximo ao posto da PRF, às direitas, aquela estrada ali, ainda que acho que faltou alguma coisinha para concluir. Gostaria que o senhor fizesse essa aí. Quero cumprimentar aqui também a pessoa o ex-prefeito Wellington, né? Está aqui, já conhecia de antes, vi o senhor puxar umas gaitas, né? Fazer chorar a sanfona velha. Então, seja bem-vindo. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Senhor presidente, solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto número 103 de 2022, que autoriza o uso de bem público e de outras providências. Eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 103/2022. Está em discussão? Não havendo ninguém que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam todos como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 103. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 22,
2022, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 4.227, de 27 de setembro de 2007. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 22. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 69/2022, que dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 69/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 70/2022, que acrescenta o parágrafo 1º e 2º ao artigo 6º da lei número 6.320, de 19/12/2018. Altera a lei do rotativo. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 70/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 71/2022, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada. Boa noite, colegas, vereadores, vereadoras, senhor presidente, Neno, que chega hoje novamente à casa, aos servidores dessa casa, meu boa noite, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e especialmente que se fazem aqui presentes. As nossas meninas levantando a bandeira da associação em prol da conscientização à fibromialgia, ao ex-prefeito Wellington, candidato a deputado estadual também, boa noite, Luizinho da Secretaria de Obras, seu Gentil, família do Neno, seu Geraldo, todos aqueles que se fazem aqui presentes na noite de hoje. Nós já debatemos muito esses projetos, né? Então hoje resolvi falar no último deles, no 71, na última sessão. Acho que a comunidade, todos os vereadores sabem da importância da aprovação dessas leis, quanto isso vai auxiliar a vida de quem tem fibromialgia, de quem é portador de fibromialgia, de quem é portador de outras deficiências, quando a gente fala do estacionamento, né? Em qualquer vaga do estacionamento rotativo do nosso município, a conscientização, o atendimento preferencial, o início, então, de uma melhora no atendimento da saúde pública via SUS. Então, nós estamos dando os primeiros passos, especialmente porque vocês levantaram uma bandeira, demonstraram o quanto isso é importante, quanto nós aqui devemos, sim, amparar a sociedade naquilo que ela precisa. E é a função desses vereadores, é a nossa função, autoras desse projeto de lei, eu, vereadora Tati, vereadora Zenilda. E hoje é um dia muito feliz para a gente também, quando a gente consegue aprovar projetos que a gente sabe que vai mudar um pouquinho a vida das pessoas para o bem, para ser algo que talvez daqui a alguns anos, né, a sociedade lembre, olha, por conta daquele projeto, hoje nós temos um atendimento melhor, hoje nós temos acesso ao atendimento público na saúde. Tudo começa por algum lugar, tudo começa por uma causa, tudo começa quando alguém se importa de verdade com as pessoas. E é por isso que eu tenho muito orgulho em dizer que aprovamos os 3 projetos hoje em segunda votação, aguardamos a sanção do prefeito para que logo vocês possam, então, vivenciar dias melhores e sintam-se abraçadas, e que isso sirva, né, para qualquer causa, né, que as pessoas, então, nos procuram, com carinho, com respeito, que a gente vai tratar, com toda certeza, a gente faz a nossa parte. Seria isso, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 71/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 95/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal, disposição pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, a Pecari, para a realização do evento Feira de Gado entre os dias 3 e 5 de setembro de 2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto de lei está aprovado em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 96/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal à disposição pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas e Região, a Pecari, para a realização do evento Feira de Gado entre os dias 30 de 9 de 2022 a 2 de 10 de 2022. Está em discussão? Também não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 96. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 103/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal de disposição pela empresa Everton Pruste Erielli para a realização do evento no dia 28 de agosto de 2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 103/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário a efetuar a leitura. Agora sim, senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, aos funcionários da casa, à imprensa. Boa noite ao seu ex-prefeito de Mafra, seu Wellington Bilek, ao nosso sempre presidente de honra do partido PL, seu Gentil, a toda a família do Neno Pangartz, a todos que nos assistem aqui presencialmente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e uma boa noite especial ao senhor, seu Neno Pangartz. Seja bem-vindo. Que o senhor possa lutar e brigar para que consiga aí uma situação melhor para os seus, né? Aqueles que lhe confiaram o voto. Seja muito bem-vindo novamente a essa Casa de Leis. Requerimentos do dia 22 de agosto de 2022. Requerimento número 244 de 2022. De autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Maciel e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto e previsão para a manutenção do telhado da Escola Severo de Andrade, uma vez que há inúmeras goteiras nas salas de aula, tornando o local alagado em dias de chuvas, trazendo riscos aos alunos e prejuízos no aprendizado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente, as que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de desejar as boas-vindas ao vereador Neno Pangartz. Sinta muito bem à vontade entre nós, seja muito bem-vindo. Senhor presidente, na semana passada nós recebemos inúmeras mensagens via WhatsApp de familiares de estudantes da Escola Severo de Andrade, inclusive com muitas fotos. E saiu nas redes sociais algumas fotos, inclusive, da situação que se encontra, então, o telhado da Escola Severo de Andrade. Inclusive, uma das mães que me mandou mensagem informou que havia espaços cobertos com lona, o telhado,
aguardando, então, essa reforma. Ora, nós tivemos na semana passada um tempo bastante chuvoso. Inclusive, segundo relatos destas mães, houve prejuízos para as crianças que ficaram 2 dias sem aula em função deste problema no telhado da escola. Então, nós sabemos que um telhado ele tem risco, ele traz riscos para estudantes, professores. Eu acabei entrando em contato com o secretário de Educação, porque eu fiquei preocupada, e ele disse que já era de conhecimento da Secretaria de Educação e da Secretaria de Planejamento, e que eles estariam, então, tomando as providências cabíveis. Nós ouvimos muitas vezes nesta Casa de Leis que dinheiro não é o problema. Então, se dinheiro não é o problema, as crianças, professores, estudantes não podem, de maneira nenhuma, serem prejudicadas sem aula ou correndo risco em função de uma reforma que não aconteceu. Então, nós queremos a resposta oficialmente para saber que providências estão sendo tomadas para as crianças não ficarem mais sem aula em função das goteiras na sala de aula. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, faço minhas palavras da vereadora Zenilda, visto que eu, quando acontece a questão das escolas, é o primeiro WhatsApp que começa a mandar mensagem para a gente, visto da proximidade que a gente tem por ser professor, ter estado frente à Secretaria de Educação, e nós temos aproximadamente 40 escolas, unidades educacionais no município, telhado não só da escola Severo de Andrade, como da escola Haroldo. Foi difícil nós consertar e botar em ordem. Tivemos um trabalho muito grande enquanto secretário para colocar a manutenção dessas escolas. E realmente a escola Severo de Andrade precisa com urgência, mas urgência mesmo de ir lá e trocar todo o telhado. E a questão das lonas é recorrente quando acontece, só aparece a questão da goteira quando chove. Né? Quando o tempo se estende a chuva, né? Aí então coloca a lona para que provisoriamente ele não deixe molhar as salas de aula, e quando o tempo melhore, como agora melhorou, muito bem colocado para a senhora, vamos exigir que isso seja realmente resolvido, porque é a maior escola de Canoinhas, que tem o maior número de alunos, temos aproximadamente 600 alunos lá e merece uma atenção especial. Muito bem discutido, só quero já contribuir com poucas palavras aí. O secretário atualmente hoje, seu Gilmar, com os engenheiros da prefeitura já estiveram fazendo uma vistoria na escola e fazendo o levantamento do que se precisa trocar. É claro, aconteceu, imediatamente tem que se trocar, porque são lugares onde os filhos os pais têm os seus filhos lá e querem uma escola com qualidade para que eles possam buscar a educação dentro desses lugares. Então, acredito que em breve já estarão solucionando, e isso é com emergência que tem que se fazer mesmo. Eu coloco em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 244 está aprovado. Requerimento número 245 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilene Adrat, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando a manutenção do trevo alemão, próximo ao portal de Canoinhas, pois o mesmo não possui sinalização reflexiva, bem como placas de indicação. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 245 está aprovado. Requerimento número 246 de 2022.
de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações. Letra A. Quais os motivos da suspensão da concorrência pública número 4 de 2022, aberta em 20 de junho de 2022, referente à locação de área agricultável, localizada na localidade de Barreiros, Paciência. Letra B. No edital de licitação, consta como item que o arrendatário deverá realizar pagamento da safra conforme demonstrativo no plano de safra, antes da realização do plantio da mesma. Requeremos saber se neste item não poderia ser após o início da safra. Letra C. Informar qual a justificativa de não acesso à participação na concorrência pública de empresas reunidas, sob a forma de consórcio, ou quaisquer outras modalidades de associação. Letra D. Qual a justificativa da necessidade de apresentação de declaração comprovando que o licitante já cultivou e colheu o produto que pretende plantar, com a apresentação de nota fiscal de venda daquele produto? E qual a previsão para a reabertura desse edital? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. quando foi feito esse anúncio pelo Executivo, inclusive atendendo uma demanda aqui dessa Casa de Leis, a gente recebeu com muita alegria. E vários produtores nos procuraram interessados nesse edital. A gente sabe que quanto maior for a concorrência nesse tipo de modal de licitação, né, no caso de concorrência pública, mais o município lucra. Porém, o que a gente vê nesse edital de licitação, né, vereadora Zenilda, que inclusive está com o edital nas suas mãos ali, ela limita o acesso a essa licitação. Vários desses itens discriminados nesse edital de licitação limitam a participação de pessoas, certo? Desde coisas básicas até essa questão do pagamento, né? Então, isso aí vai favorecer grandes agricultores que já têm garantias para suas safras, aquele pequeno que vai tentar realmente fazer os seus financiamentos, levantar o seu dinheiro, porque a gente sabe que o pequeno, gente, ele não tem realmente uma capacidade monetária grande, então ele vai, durante a safra, antes da perspectiva da safra, ele vai levantar o seu dinheiro. Não é assim, vereador Neno? Não é assim que funciona? Então, só vai favorecer aqueles que têm o quê? Que têm dinheiro em caixa. Infelizmente, isso é um limitante. Não sei se... Não quero afirmar nada aqui, mas impede o caráter competitivo dessa licitação. Certo? Outra questão, associações. Então, uma associação de moradores, que é uma reunião de vários moradores, digamos que a Associação do Salto, só pequenos agricultores, não poder participar. É uma área grande para um agricultor pequeno participar. Mas talvez uma associação que esteja regulamentada, com toda a documentação em dia, não seria interessante? Pô, vamos fazer algo para melhorar aqui agora a vida da nossa comunidade, vamos se reunir. Cooperativismo. Certo? Essa é uma palavra que falta muito na nossa região. E quando tem um edital assim, de uma área tão grande que pode ajudar realmente o pequeno, novamente, limitado. Já dá mais um corte em cima desses produtores. E também, a maior frustração ainda não tão só nisso. Né? Alguns foram lá e conseguiram realmente se enquadrar. E em meio à licitação, o que acontece com ela? Certo? Ela é cancelada no meio do pregão. Sem nenhum tipo de explicação, né? Foi dado explicações verbais ali na hora, mas nada oficial. E o prejuízo dessas pessoas que participaram dessa licitação. Eu digo prejuízo por quê? Porque para quem trabalha no interior, tirar 1 ou 2 dias para fazer documentação é prejuízo. Certo? Eles merecem essa explicação. Então a gente faz esse requerimento por quê? Porque isso era um motivo de alegria. A gente ficou muito feliz de ver uma área que realmente agora está ociosa lá. Sim, está ociosa. Porém, não adianta a gente abrir um edital aqui, limitar ao máximo a participação, né, causar prejuízos aos nossos contribuintes, bem como ao município, porque quanto maior a concorrência, a gente sabe que mais o município ganha.
Uma licitação, quanto mais tiver concorrência, melhor é para o município. Esse é o caminho. Né? Além disso, ter esse cancelamento no meio do processo e ainda não ter uma explicação, bem como o relançamento de uma data. Então é algo que muitos vieram me procurar, a gente já estava ciente desse edital, acompanhou porque estava feliz, realmente gostaria que isso ocorresse. Nessas tropeçadas aí já perdemos a entre safra, né, vereador Maurício? Então a pessoa que entrar só vai poder, já vai estar limitado, né? Então a gente quer realmente saber a explicação de porquê disso, né? E eu creio que ela tem que vir aqui para nós porque os participantes do pregão tentaram fazer isso e não conseguiram. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Márcio. na verdade essa solicitação foi feita por esse vereador, né, Romer? Em virtude de que trabalho diretamente com o homem do campo. E essa área realmente estava sem utilização. Até foi um parceiro nosso ali, morador de Bela Vista, o qual gradeou essa área, deixou ela mais apresentável. E eu acompanhei um pouco da montagem desse edital. Estive na Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde naquele momento, eles quiseram agilizar o processo e estavam seguindo o mesmo modelo que foi utilizado nas vezes em que ele foi arrendado. Só que já naquele primeiro momento, na primeira vez que foi lançado, já teve questionamentos, onde não seria viável para nenhum agricultor pagar naquele momento a safra de inverno. Até porque nós não teríamos, né, já como fazer o cultivo de um trigo ou de alguma cultura de inverno. Então, naquele momento, segurou um pouco e foi para o jurídico. De que forma deveria ser feito? Se seria por safra, por safra de verão, safra de inverno. Então, ali já teve alguns questionamentos. E, após isso, teve uma pessoa, um credenciado, que apareceu como representante de 3 pessoas. E isso foi questionado. Ele está dependendo de um parecer jurídico. Mas, mais do que justo, fazer esses questionamentos também para melhorar, ver que formas que as pessoas podem ter acesso. Mas a questão do pagamento, ele sempre foi assim em virtude de arrecadar o valor, você disponibiliza a área, né? Depois de iniciado um plantio, qualquer tipo de transtorno que venha a ocorrer já fica mais difícil. Essa questão das associações é uma ideia bem proveitosa. Realmente nós temos algumas associações muito bem organizadas, como é o caso do Salto, dos Arroios, de Pinheiros. Nós temos associações muito bem organizadas mesmo. E acredito que isso sendo levado como de repente uma sugestão, pode até ser acatado, porque ele está em vias de ser lançado novamente, até porque a safra de verão logo se inicia. Então dá tempo de fazer uma análise de solo, uma correção de solo. Então aqui ele tem algumas coisas técnicas, até para que o agricultor que seja o ganhador dessa, ou de repente uma associação que seja ganhadora, tenha condições de fazer realmente o uso devido, um preparo adequado, para que ele também tenha êxito na sua safra. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, então, este item da concorrência pública, do edital de licitação, nos chamou muito a atenção porque ele fala assim, das condições de participação. Não poderão participar desta licitação empresas reunidas sobre a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de associação. Ou seja, ele foi pensado mais para impedir a participação. Então, no edital tal qual eu li aqui, não poderá participar da licitação. Isso nos chamou a atenção, vereador Maurício, porque nós falamos bastante em incentivo à Cooperleite, à associação, e esse, assim como está nesse edital, ele está impedindo a participação. E nós queremos a ampla concorrência. Nós queremos que as oportunidades cheguem a mais pessoas. E outro agravante também, eu não sou da área, mas aí
A gente ouve bastante a diversidade de produtos, a diversificação do plantio. E um dos itens da capacidade técnica 5.1.1.4 fala assim, que é necessário a declaração fornecida por cooperativa ou sindicato da categoria, comprovando que a licitante já cultivou ou colheu os produtos, inclusive com a apresentação de nota fiscal daquele produto. Ou seja, se a associação quer diversificar os produtos, a plantação já vai estar também impedindo isso. Então, a gente gostaria que esse edital fosse refeito, até porque ele está cancelado, essa concorrência pública, e que pudesse, dessa forma, proporcionar a ampla concorrência. Nós temos associações de agricultores, cooperativas, que podem, com certeza, participar e utilizar aquele espaço ocioso que tanto essa Casa de Leis pediu para que assim não ficasse. Então, era isso, senhor presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Está aprovado o requerimento 246. Requerimento número 247 de 2022. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, considerando que até o momento não houve resposta do requerimento número 72 de 2022, dentro do prazo regimental. Reencaminha-se o requerimento com cópia ao Ministério Público, solicitando as seguintes informações. A. Quanto à Lei número 6.228, de 5/6/2018, foi realizada a sua devida regulamentação via decreto? Letra B. Quantas multas foram aplicadas desde a publicação da lei? Letra C. Qual o valor arrecadado? Este valor foi utilizado em investimentos na causa animal? Caso ainda não tenha sido regulamentada a referida lei, solicita-se que o município tome as devidas providências para que a mesma cumpra o seu objetivo de proteção dos animais. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, a população que nos acompanha aqui presencialmente e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Esse requerimento eu estou enviando novamente à prefeitura, ele já foi enviado em março deste ano e até o momento não obtive resposta. Então, nós já discutimos aqui outras vezes que os requerimentos que esses vereadores fazem são requerimentos que não são de cunho pessoal, são de cunho, são representando, né, uma classe que nos procura e nos pede auxílio. E como eu não tive resposta até o momento, e entendo que passamos por uma situação bem conturbada em Canoinhas, estou reenviando para a prefeitura, mas dessa vez com cópia ao Ministério Público, porque a não resposta aos requerimentos desses vereadores, né, pode ser punível como improbidade administrativa. Então, eu espero que dessa vez venha a resposta, porque o que eu estou questionando aqui é a respeito de uma lei que foi aprovada aqui, nesta casa, e eu preciso saber, e a população quer saber se essa lei está sendo cumprida ou não. Então, eu espero que dessa vez a gente receba a resposta. Obrigada, senhor presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 247. Requerimento número 248 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações sobre as academias ao ar livre que foram retiradas do local e sobre o anúncio de construção de novas quadras esportivas. Letra A. Por que as academias foram retiradas de seus locais, amontoadas e deixadas no tempo? Letra B. Qual destino será dado aos equipamentos e qual o prazo para isso? Letra C. Onde serão localizadas as novas quadras esportivas? Enviar projetos e lista de endereços. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Esse é um requerimento que foi feito por conta de inúmeras reclamações que nós recebemos. Eu, a vereadora Juliana, a vereadora Zenilda e o vereador Homer até estivemos em um desses locais e foram retirados equipamentos
e deixados no tempo, com algumas partes deles até apresentando perigo ali para crianças que vão brincar no local. Eu cheguei a enviar já uma mensagem ao secretário de Planejamento solicitando informações, e ele até justificou dizendo que eles estavam com algumas questões burocráticas a serem resolvidas, que até um dos locais onde estavam esses equipamentos ainda, por um mero detalhe, segundo ele, nem é um espaço da prefeitura. Então, a gente está fazendo esse requerimento até por questão de segurança dos moradores que frequentam esses locais e que levam crianças, e essas crianças, às vezes, acabam correndo risco lá. Obrigada, senhor presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 248. Requerimento número 249 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao responsável pela Secretaria de Assistência Social, solicitando as seguintes informações sobre a cozinha comunitária. Letra A. A cozinha comunitária está em funcionamento? Se não, por qual motivo? Letra B. Em relação a todos os utensílios e materiais, patrimônio, pertencentes ao projeto, onde encontram-se armazenados? Enviar relatório com fotos e lista de todos os utensílios e materiais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Requerimento 249 está aprovado. Requerimento número 250 de 2022, de autoria do Dil Marcos Homer, das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Diego Rafael Alves, secretário municipal de administração, solicitando as seguintes informações com relação ao piso nacional do magistério. Letra A. Qual a fundamentação jurídica que o município se ampara para não gratificar os professores ACTs com o piso da categoria? Letra B. Existe previsão para o município fazer esse repasse? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. é sabido de muitos que eu sou professor, trabalho na rede estadual, porém essa é uma preocupação bem grande do município. Primeiro de tudo, respeito. Eu acho que a palavra-chave de uma administração é a gente tratar todos os funcionários com igualdade. E quando você tem um regime discriminativo entre vencimentos e salários, é uma situação terrível. Quem já foi gestor de uma escola sabe o quanto que isso é terrível. Ter dois profissionais trabalhando na mesma função e recebendo salários diferentes, isso daí é realmente desumano, né? Então isso daí já começa aí um dos problemas de por que os professores ACTs não estão recebendo o piso do magistério. E segundo, que é uma lei federal, né? Então é uma recomendação federal, e a gente sabe que é passivo de uma vitória judicial para que esses professores passem a receber o piso do magistério. E para quem que vai ficar essa conta? Será que a gente vai ficar parcelando essa conta do cartão a vida inteira? Não está na hora da gente parar e começar realmente, vamos agora pagar essa conta? Então, é um planejamento que a gente quer saber primeiro, para dar dignidade a esses profissionais, e depois para a gente ter realmente uma avaliação da saúde financeira do município, não é, vereador Osmar, que já esteve à frente da Secretaria de Educação? Já foi-se tomado decisões iguais no passado de não pagar, porque a gente tinha uma liminar e tudo, e agora está aí a conta, né? Eu acho que quando você fala em vencimento, em direito adquirido, você paga e pronto. Ah, vai faltar lá? Não, depois a gente dá um jeito nas outras questões. Mas o que é vencimento, o que é direito, tem que ser pago e acabou. Tem que ser. Então é um dos questionamentos que eu faço. A gente sabe que todas as outras esferas da educação recebem o mínimo, que é o piso, né? Os nossos ACTs não estão recebendo. E a gente quer saber por quê. Dia 17 entra um novo prefeito, e será que ele merece ficar com essa conta sem nenhuma resposta? Seria isso, ou permanecer o mesmo, né? Só que a gente quer que as coisas sejam feitas com planejamento. E um planejamento, uma gestão pessoal, começa pagando o direito que é que cada um merece. Seria isso. Vereador Homer, estive na secretaria sim, e enquanto estiver lá,
todos ganhavam o piso, e para que tivesse igualdade, também brigamos para que todos ganhassem triênios, para que todos tivessem o direito na carreira. Veio um projeto de lei para essa Câmara, no qual senti que a própria administração, que estava ali, o administrador, mandou até se de verdade, de tanto pensar, se não foi com a intenção de prejudicar a nós aqui, principalmente a mim que tinha sido secretária. Porque não tinha cabimento aquele projeto para um processo seletivo de ACT ter vindo para a Câmara, visto que nenhum projeto tinha vindo para cá. Nos anos anteriores, os projetos de processo seletivo para dar aula, vereadora Juliana, não veio para cá. O projeto que eu assinei de 2019 não passou por essa Câmara de Vereadores. Tem lei própria para isso. E estava lá e eu procurei isso. Eu não sei qual foi a intenção daquele projeto vir para cá. Esse projeto passou pelas comissões. Acredito na capacidade técnica das comissões que estudaram. Na boa intenção, tentei ajudar a secretária e a esclarecer os fatos pertinentes que ela colocou ali, explicando que o que era preciso, ou mesmo algumas alterações, mas o projeto realmente não precisava ter vindo para cá. Nós aprovamos. Houve um projeto da vereadora Zenilda, que dizia que tinha que repor um artigo, ou retirar um artigo. Quero dizer que votei favorável ao projeto, e na segunda votação, por mais que digo muitas pessoas, eu tinha uma viagem programada já há tempo, e houve, parece que planejado para aquele projeto vir exatamente naquele dia para cá, que não tivesse, para que a culpa caísse sobre minha pessoa. Veio o projeto para cá para derrubada do veto, e jogaram como se eu não estivesse aqui, que o veto não foi derrubado. Eu repito, o projeto que regulamenta o processo seletivo de ACT não passou por essa casa. Está aqui o vereador Gil Baiano, que estava na legislatura passada. Também estava aqui o Vilmar Sudoski. E o projeto 2019 não passou por essa casa. E projeto a remuneração dos ACTs é pago e está especificado no edital nesse edital de licitação, nesse edital do processo seletivo de licitação. E houve um erro, se foi proposital ou não, mas houve um erro que foi pago legalmente os professores ACTs do mês de julho a 15 de dezembro de 2021. A causa ganha junto à Justiça era sobre a Lei 38. Lei 38, a lei que rege o magistério de Canoinhas. Não tinha nada a ver com o processo seletivo que estava lá explicado, e no processo seletivo, naquele edital, é que fala quanto paga. E não falava que a causa ganha no sindicato era sobre esse processo seletivo, e sim era sobre a Lei 38. Sobre isso tem uma resolução, uma determinação, conclusão final da juíza, que está aqui comigo, que diz que todo o trâmite aqui na Câmara de Vereadores foi correto. E digo, não precisava ter vindo para cá. E aí que eu te falo, e acho que sim, tem que ter o direito de ganhar o piso nacional, como todos os demais ganham. Seria isso. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 250 está aprovado. Requerimento número 251 e 252 de 2022. De autoria de toda edilidade presente, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Neuso Borges dos Santos e do senhor Saulo Nogatz. Então, quero fazer usar da palavra para falar sobre o nosso saudoso Neuso Borges, o genérico que todos muito conheciam. Um homem humilde,
conquistou muitos amigos, trouxe para a política a leveza da simplicidade aos 73 anos de idade agora, nesse domingo, no dia de ontem. Veio a partir desta vida para outra, nos deixando boas recordações. Genérico foi vereador desta casa na gestão 2013 a 2016. Então, nesse momento, convido a todos para que nós façamos um minuto de silêncio para o nosso saudoso amigo Neuso Borges, nosso Genérico. Quero que a família seja confortada pelo nosso Pai, que somente Deus pode confortar o coração de uma família que perde seu ente querido. Nós não temos palavras para confortar, mas pedimos ao nosso Deus que conforte o coração dos filhos e tudo mais. Genérico, para quem não conhecia, ele tinha um trabalho humano mesmo e quem conhece ele sabe do que ele fazia nos últimos momentos. E por se tratar de voto de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Não há mais requerimento? Sem requerimentos, presidente. Nesse momento, passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Não tenho ninguém inscrito, presidente, mas eu gostaria de usar essa fala para parabenizar o meu amigo Neno Pangates, desejar a ele mais uma grande passada aqui pela essa casa, que vem aqui, contribua como sempre o senhor contribuiu, e graças ao trabalho que o senhor dispensou à comunidade, hoje se está aqui de volta. Continue seu trabalho e tenha certeza que poderá contar com todos nós vereadores e principalmente a mim, presidente do teu partido, o PSD. Um abraço. Quero nesse momento aqui agradecer a presença de todos, da família do José Carlos Pangates, o Neno, né? O Neno já tem experiência na casa, né? E que as tuas solicitações ao governo do município chegue até a ele e sejam resolvidas, porque eu tenho certeza que a Vossa Excelência não vem trazer coisas pessoais suas para o governo, mas sim coisas da comunidade. Vossa Excelência é um representante do nosso povo canoinhense, então tem muito conhecimento da área e sabe o que o nosso povo também precisa. E os pleitos que Vossa Excelência apresentar para o governo são pedidos da comunidade. Então, sucesso nessa nova e acostumada empleitada já, né, vereador? Né? Então, quero agradecer a presença dos demais familiares do Neno, nosso amigo Geraldo, né? O Wellington, o Luizinho, que hoje, e assim, Luizinho, eu gostaria que você pudesse participar mais desta casa aqui. Lá da Secretaria de Obras, o secretário, nós nunca tivemos a participação dele aqui no Legislativo, mas tivemos representante dele na pessoa do Ezequiel, o Zicão, né? E se eu puder participar mais aqui, porque o senhor vocês recebem lá as indicações, mas é importante que a Secretaria
de Obras estejam presentes aqui junto ao Legislativo, que nós, vereadores, somos os representantes da sociedade. Então, não é nós pedimos porque nós queremos, nós representamos eles, então nós levamos ao conhecimento dos setores competentes para fazer aquilo que a comunidade espera e merece também, né? Quero agradecer a presença do senhor Gentil, né? Nosso presidente de honra do nosso partido, um homem também com muito respeito e conhecedor da política. Então, seja bem-vindo, senhor Gentil. E aos demais, né? A Carmen, ali, a Nádia. É Nádia? Nádia e as suas colegas. Sempre sejam bem-vindos a esta casa para obter também conhecimento como é o trabalho dos vereadores. Aqui vocês viram que muitos projetos não foram discutidos no momento que o presidente apresenta, mas esses projetos já estão na segunda votação, e eles já foram discutidos amplamente na reunião das comissões e também na primeira votação. Quero agradecer a presença de todos aqui, desejar uma boa noite a todos vocês, a você que nos acompanhou pelas redes sociais, né, aos colegas vereadores e vereadoras desta casa, funcionário, e não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 23, às 19 horas. Uma boa noite a todos.